Olá, estamos começando mais uma edição do Business Cast aqui pela Move TV. O meu convidado de hoje é Ranieri Pierotti, arquiteto, urbanista, formado pelo Instituto Camilo Filho, é também artesão ceramista, formado pelo Instituto Nacional Pella Formazione, da Itália, sócio administrador e responsável técnico da Tietro Arquitetura, Engenharia e Consultoria. É também consultor do Sebrae, já passou por órgãos públicos, tem uma vasta experiência e um relacionamento também muito forte e sólido com empresas nacionais por conta da sua atuação profissional. E a gente conversa a partir de agora de maneira mais detalhada. Além de tudo isso, é diretor financeiro do Move e está aqui hoje para esse bate-papo com a gente. Seja bem-vindo, Ranieri, é um prazer lhe receber. Eu que agradeço em estar aqui, contribuindo mais uma vez com o nosso movimento, que é o Movimento Empreender. E, inclusive, eu não sei se algum entrevistado aqui do podcast do Move já falou sobre isso, porque no começo pensava-se no movimento empresarial piauiense. E depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que seria ideal Movimento Empreender Piauí, que é um movimento que ele tanto visa manter as empresas, fortalecer a classe empresarial, bem como incentivar novas pessoas a empreender no estado do Piauí. Esse empreender no estado do Piauí seriam novas pessoas nascidas aqui no Piauí ou empresas, fazer atração de empresas de fora para investir aqui no nosso estado. Daí o nome Movimento Empreender Piauí. Ranieri, você tem uma paixão quando fala de empreendedorismo, porque já passou por todas as fases. A fase de iniciar, de não ter ali um planejamento adequado, de inclusive chegar a quebrar literalmente, a recomeçar de novo, enfim, e a seguir o caminho passo a passo do sucesso. O que é empreender? Fala pra gente que lições você absorveu até hoje quando a gente fala de empreendedorismo. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, de como eu abri uma empresa em 2003, inclusive esse ano nós vamos completar 20 anos de empresa, graças a Deus. E quando eu digo até com muito orgulho que eu já quebrei, entendeu? Porque assim, quando você quebra, você mostra que você tem muito mais experiência, inclusive para reconstruir a sua mesma empresa, ok? Então isso até lhe dá uma segurança melhor para os seus clientes. Quando eu entrei no Movimento Empreender, eu vinha discutindo ideias com o Arthur e outros associados, o nosso presidente Arthur, que a gente precisava incentivar jovens a empreender aqui no estado do Piauí. Até porque, assim, por que eu quebrei? Uma razão bem simples. Eu nunca tive orientações de como empreender. Primeiro que os meus pais, a minha mãe era funcionária pública, já está aposentada. Então ela nunca me passou experiência nenhuma sobre empreendedorismo. Sim. Eu comecei a ter esse espírito de empreender quando eu estava no estágio. E o que acontece? Na faculdade, a gente também não tem disciplinas sobre empreendedorismo, pelo menos na minha época. E até onde eu vejo que eu troco ideias de discussões com os alunos, eu vejo que ainda hoje não tem nada sobre empreendedorismo. E aí o Arthur, nessas discussões que a gente teve, certo? De discutir ideias, tem o Chico da KV, que é um dos fundadores também do Move, que a gente teve a ideia de fazer a seguinte coisa: vamos para as escolas secundárias, vamos para as faculdades, vamos para as universidades e vamos debater com os alunos sobre empreendedorismo. Aqui no Piauí, infelizmente, nós temos uma cultura que é muito forte de terminar um curso superior, fazer um mestrado, doutorado, se der, e fazer um concurso. Porque o concurso, ele lhe dá uma estabilidade. E as pessoas têm essa impressão, e realmente dá, certo? Você tem uma estabilidade. E o que acontece? A gente termina perdendo grandes profissionais para o setor público, sendo que essas pessoas têm um potencial muito bom,
que poderia estar rendendo muito mais dentro da iniciativa privada, dentro do setor produtivo. E aí, como é que a gente pode fazer? Vamos para as faculdades, vamos para as escolas. Gente, o capitalismo, ele tem seus defeitos? Tem, mas até agora não acharam nada melhor. E aí, a gente inclusive, a gente anda em escolas públicas. Por quê? Porque para ser empreendedor, você imagina que você precisa ter capital para empreender. Sim. Só que no mundo atual, você não precisa ter capital para empreender. Hoje, com a questão das redes sociais, o acesso à informação. O acesso à informação, hoje o seu capital principal são grandes ideias. Você acredita que isso se aplica a todas as áreas ou a alguns nichos específicos? Não, tem nichos específicos. Sim. Mas isso daí, por exemplo, você vê grandes empresários piauienses que vieram de famílias muito pobres. Sim. E hoje os caras são potências no setor financeiro do estado do Piauí. Se você tirar essas empresas do estado do Piauí, você quebra o PIB deles. Então, assim, a gente tem que trabalhar com esses alunos, incentivando essas pessoas a empreender. Então, a gente vai nas faculdades, Francisco, e por incrível que pareça, os professores dão para a gente 50 minutos. A gente nunca conseguiu fazer um bate-papo de 50 minutos. Porque a gente sempre pega como foco alunos que estão prestes a se formar. E os alunos que estão prestes a se formar, qual a grande dúvida deles? Até agora eu estou estudante. Sim. Daqui a pouco eu vou ser desempregado. Então, a gente faz com que esses alunos acendam a luz de ideias para empreender. Qualquer curso você consegue empreender. E quando eu digo que a gente não consegue fazer um bate-papo com 50 minutos, é porque os alunos ficam tão interessados que geralmente é 1h30, 2 horas. Sim. Inclusive atrapalhando a aula do professor seguinte. O planejamento, né, que foi feito. Por quê? Porque o aluno ele tem muita dúvida. E aí, por exemplo, a gente fez um dos primeiros bate-papos que a gente fez, a gente não faz uma palestra, a gente faz um bate-papo, porque o bate-papo fica uma forma de o aluno interagir melhor. Sim. Porque quando você bota uma palestra, aquela pessoa já entra como se fosse uma autoridade suprema e aqueles outros ali não sabem de nada. Então, no bate-papo, a gente faz com que essas pessoas tenham mais liberdade de interagir. Se coloca no mesmo nível do interlocutor, mas com as vivências, com as experiências, né? E aí vai dosando essa questão do conhecimento da história que você tem, que vocês adquiriram ao longo do tempo, e isso é que vai enriquecendo a conversa, né? Exatamente. E o melhor que é o seguinte, vou dar um exemplo aqui para todos aqui. O que acontece? Antigamente, a gente imaginava o contador como a profissão de contador. É aquele profissional que trabalha numa sala sozinho, no máximo com um auxiliar. Não é isso? Exatamente. Hoje, aqui, nós temos verdadeiras empresas de contabilidade. Não são escritórios de contabilidade, nós temos realmente grandes empresas de contabilidade. E aí a gente fez um bate-papo com os alunos do curso de contabilidade. A gente levou 2 empresários do ramo de contabilidade que já estão consolidados no mercado aqui do Piauí, e a gente levou também um empresário que está começando agora no setor de contabilidade. Para quê? Para que eles dessem os seus depoimentos para os alunos do curso de contabilidade. E como foi essa experiência? A gente sempre bota o empresário que ingressou agora no ramo empresarial, na contabilidade, no caso desse bate-papo, ele foi relatando quais eram as dificuldades dele, os momentos que ele teve, que ele pensou em desistir de empreender, porque realmente a pancada é grande para quem quer empreender, principalmente aqui no Brasil. Existe até um ditado que diz assim, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer canto do mundo.
porque realmente a burocracia é grande. Mas, como diz a permissão da palavra, a nossa criatividade é maior do que a burocracia. Sim. É impressionante como o brasileiro ele consegue ter criatividade para vencer certas burocracias. As adversidades. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente pegou aquele jovem empresário, certo? Inclusive o MOVE tem parceria com a AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários. Sim. E aí ele relata o que ele está tendo de dificuldade, mas como é que ele está conseguindo superar. A gente leva também um outro empresário que é mediano, ou seja, é aquele empresário que não tem, não começou agora, ele está mais ou menos na metade da carreira dele, e aí ele diz assim, olha, eu também passei por isso, eu consegui vencer isso, hoje a minha empresa está estável, ela tem uma carteira de clientes, porque quando você consegue uma carteira de cliente que você consegue se firmar no mercado, lógico que não é a mesma coisa de um funcionário público que tem aquele dinheiro certo todo mês, mas você tem aqueles clientes certos que fazem com que sua empresa tenha uma vida tranquila, lógico, mostrando trabalho certo. Sim. E depois a gente bota com a palavra, para discutir com os demais alunos, um empresário já master, aquela que já até se aposentou e já repassou toda a empresa para os filhos. Porque esse empresário é que chega para aquele jovem e diz assim, olha, eu passei pela experiência desse empresário que está começando agora, me estabilizei como esse empresário mediano que acabou de falar, e hoje eu venci tudo isso e estou aposentado. Perfeito. Já entreguei tudo para os meus filhos. A única questão, Francisco, é o seguinte, a pessoa que tem na veia o sangue empreendedor, ele não se aposenta. Ele pode até relaxar um pouco mais, que ele relaxa um pouco mais, mas ele fica preocupado porque ele sempre busca passar um pouco mais de experiência, de vivência para os filhos. Naturalmente. E aí, o que a gente faz no MOVE? Que a gente diz, Movimento Empreender. Se você tem pais que não podem lhe transmitir essa experiência, a ideia do MOVE é justamente essa. Fazer com que as pessoas que não têm experiência possam trocar experiências com empresários medianos, pequenos e até mesmo gigantes para a nossa economia. Ranieri, é interessante você falando de tudo isso, que uma coisa que não muda são exatamente as bases do processo de empreendedorismo, ou seja, você já tem mais de 20 anos de empresa, mas mais tempo ainda de experiência profissional. As empresas que estão há 30 anos no mercado, há 40 anos, se a gente for fazer uma consulta detalhada, nós vamos observar que os princípios são exatamente os mesmos que se aplicam até hoje, né? Então a tecnologia avança, a gente tem novos recursos, softwares e uma série de outras aplicações que são recentes, que são novidades, mas as bases para se construir uma carreira ou uma empresa de sucesso, elas são as mesmas, né? Sim, exatamente. Mas, gente, uma das coisas que é o sucesso base, a fundação base para você ter sucesso numa empresa, chama-se disciplina. Disciplina e principalmente saber diferenciar, que isso é uma das coisas que eu não sabia, como eu lhe falei, quando eu entrei eu não tinha formação nenhuma sobre empreendedorismo, não tinha noção, a mínima possível, não tinha. Que é você separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica, que é um dos grandes problemas para quem está começando a empreender, que é justamente isso. Você saber separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa. Uma coisa é o meu CPF, outra coisa é o meu CNPJ. São pessoas diferentes. É tanto que o nome diz pessoa física, pessoa jurídica. Sim, perfeito.
E, Francisco, um outro ponto que a gente quer aproveitar aqui no podcast, que a gente trabalha com esses jovens, que é assim, vamos botar que dê certo esses trabalhos que a gente está fazendo nas faculdades. Aí todo mundo se torna empreendedor. E aí, como é que a gente vai fazer com os funcionários? Aí entra num ponto interessante que você também tem um conceito importante para passar para o nosso espectador, que é o intraempreendedorismo, é isso? Exatamente, é você empreender, esse ponto que eu queria empreender falar. dentro das empresas. Exatamente. Gente, um outro ponto, quando a gente faz esse bate-papo com os alunos nas faculdades, nas universidades e nas escolas, a gente sempre leva um outro tipo de empreendedor. Qual Porque queira ou não queira, o intraempreendedorismo, ele é um empreendedor. Sim, perfeito. E quando eu falei, não adianta você ser um grande empresário, você ter grandes ideias, se você não tiver pessoas que empreendam dentro da sua empresa. Perfeito. São aqueles jovens, ou até mesmo pessoas com uma certa experiência, que querem fazer com que aquela empresa cresça. Isso vale muito a pena a gente ressaltar, Ranieri, porque a gente fala muito, inclusive aqui no podcast, de empreendedorismo, empreendedorismo, e passa, de certa forma, a ideia de que a única forma de se empreender é literalmente você abrir um CNPJ, formalizar uma empresa e colocar um serviço, um produto para a sociedade, né, para que a sociedade compre. Então é importante deixar muito claro essa necessidade que a gente tem também de destacar esse papel de fundamental importância que é de se empreender, que é de se destacar, de fazer projetos, tomar a frente de grandes ações dentro das empresas. Ou seja, não é necessariamente abrir uma empresa, um CNPJ. Você pode fazer a diferença, pode empreender dentro de uma grande organização. Inclusive, é o seguinte, como é que funciona isso? Tão importante quanto o empreendedor é aquela pessoa que quer empreender dentro da sua empresa. Sim. Empresário nenhum consegue crescer sozinho. Empresário nenhum consegue crescer sozinho. Ele tem que ter pessoas com mentes brilhantes do lado dele. E aí é onde a gente foca, certo? Nas faculdades. Quantas pessoas não têm ideias geniais que poderiam estar fazendo com que empresas piauienses pudessem crescer, entendeu? Mas infelizmente a gente não tem. A gente não tem essa formação. Uma outra coisa que a gente trabalha nesses bate-papos é a questão da ambição. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens tenham ambições. E aí, a gente tem, na hora do bate-papo, a gente diz o quê? Gente, não confunda ambição com ganância. São duas coisas diferentes e bem diferentes. A ganância é quando você quer só para si. Sim. A ambição você tem que ter para você crescer. Quem não tem ambição não consegue crescer. E só para vocês terem uma ideia, no mundo empresarial, não é só o empresário que tem que ter ambição. A empresa tem que ter ambição. E quando é que a empresa tem ambição? Quando todos os colaboradores têm a mesma ambição, que é de crescer. Excelente. Eu até ouvi num podcast nacional há alguns dias exatamente isso, né? O entrevistado ele falava que o empreendedor, o empresário, ele gosta de saber que o empregado, que o colaborador, ele tem uma preocupação com as contas da empresa, com a evolução, com o crescimento, com os números, enfim, tudo isso para o empresário, para o empregador, é interessante saber que tem ali alguém que se preocupa. Sim. E que quer estar disposto a dar algo a mais para fazer com que a empresa avance ainda mais, né? Com que ela aumente o seu faturamento, com que faça com que os processos sejam acelerados, enfim, que se preocupe, que tenha um foco, assim como o empresário tem, um olhar de crescimento, de preocupação com as contas, com os colaboradores, com o desenvolvimento da organização. É interessante que, para o empresário, na visão dele, que o colaborador também tenha essa visão.
Francisco, E isso, só para completar, Ranieri, eu acredito que é uma percepção sua. Falta muito, né? O colaborador, muitas vezes, ele se coloca no papel de mero empregado, né? E não de uma peça importante para o desenvolvimento da empresa. Exatamente. E ainda tem outra coisa. Só que quando é que ele faz isso? Quando é que o colaborador da empresa, ele se porta como um simples funcionário? Quando ele não tem ambição. Quando ele não tem ambição, ele chega para fazer o serviçozinho dele lá, terminou o serviço dele, ele vai embora e pronto. Agora, quando ele tem ambição, que isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar mais na classe empresarial piauiense, de fazer o despertar da ambição dos seus funcionários. Porque eu só consigo fazer com que a minha empresa cresça se eu tiver funcionários com ambição. Sim. E essa ambição tem que ser a da empresa. Você tem que ter ambição de dizer: nós somos os melhores naquilo que a gente faz. Sim. Pode até ter pessoas que se igualem a gente, mas nós estamos entre os melhores. Mas se eu tiver uma grande maioria dos meus funcionários que só faz, como diz aqui no Nordeste, o feijão com arroz, a gente não vai ser os melhores. A gente não tem pessoas ambiciosas. E isso a gente tem que trabalhar. Eu acredito que essa sua fala já introduz uma próxima pergunta que eu iria fazer, Ranieri, que é exatamente sobre competitividade. Às vezes as pessoas põem foco nessa questão da competitividade, ao abrir um negócio, já pensam ali em quem é o concorrente, o que é que ele faz, enquanto que há outras questões que devem ser primordiais, que devem vir primeiro a essa questão da competição de mercado, que é exatamente que fatores diferenciais eu posso, por exemplo, lançar. Você me falava em off que a Tietro tem hoje uma consolidação de mercado a tal ponto que você oferece uma gama de serviços que possivelmente nenhum outro ofereça, né? E isso fez com que você conquistasse um espaço grande, inclusive com clientes que têm um know-how nacional. São grandes marcas nacionais que, ao se instalarem no Piauí, procuram seus serviços. Então, esse é um dos caminhos, né? Exatamente oferecer diferenciais, o plus, o algo a mais, aquilo que as outras pessoas ainda não pensaram em oferecer. Você reúne ali num pacote de soluções e entrega ali na mão do seu contratante, e isso é um fator que pode fazer com que possivelmente você marque um ponto ou vários pontos de diferença em relação ao concorrente e consolide mercado. Exatamente. Isso daí é um outro ponto, Francisco, que a gente trabalha nas faculdades, porque assim, muitas vezes o aluno da faculdade ou da universidade, ele fica lá estudando e ele não pensa em que área do mercado ele vai agir, onde é que ele vai atuar. E aí o que acontece? Ele muitas vezes se espelha em grandes profissionais ou na grande maioria dos profissionais, e quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele passa a ser só mais um. Só que ele passa a ser só mais um no universo de milhões. E aí, muitas vezes, ele não consegue ter êxito nem como profissional autônomo e nem como empresário. Agora, o que acontece? Para tudo, você tem que pensar num planejamento. E como eu falei no começo da nossa conversa, você tem que ter disciplina. E a primeira coisa que você tem que ver é foco. Eu sou um profissional da medicina. Vamos botar aqui um exemplo. Mas aí eu vou ser clínico geral? Quantos clínicos gerais não tem? Sim. Então vou ser só mais um. Agora, quando eu procuro fazer um estudo de mercado para saber em que área que eu vou atuar e como eu vou atuar para me destacar naquele mercado, aí você trabalha de uma forma mais segura para conquistar um mercado que às vezes muita gente nem está explorando e você pode explodir financeiramente como um profissional
ou como empresário. Muitas coisas aqui no Piauí ainda faltam. Ou seja, gente, qualquer profissão que você se forme, você tem como ganhar dinheiro. E o principal capital hoje, volto a falar, não é o financeiro, é a criatividade. Perfeito. Tem muita gente ficando milionário, ganhando dinheiro só com ideias geniais. E também ganhando com ideias simples. Gente, tem ideias que são realmente geniais, mas tem coisas que é básico. É a história do poder da ação, né? Tem coisas que é tão básica, mas que ninguém faz. Exatamente. E na hora que aparece alguém que faz, vai lá, ganha faz, dinheiro. exato, e se notabiliza por aquilo. Exatamente. Né? E a ideia não é inventar roda, muitas vezes. Né? Você pegar algo que é um serviço, é um produto, enfim, e coloca em prática. Poder da ação. Você foi lá, ninguém teve a ação, a iniciativa, mas uma pessoa vai e pode fazer disso, né? Fazer da sua ação um grande sucesso. Agora, Ranieri, uma outra coisa que eu sei que você foi muito importante para a consolidação dos seus negócios, da sua carreira, são as conexões. Fala um pouquinho para a gente da importância de se fazer boas conexões com pessoas. Bom, uma das coisas que a gente trabalha no bate-papo lá com os alunos é a importância, se você quer empreender, você se associar ao MOVE. Gente, o MOVE, ele abrange o simples profissional autônomo aos mega empresários do estado do Piauí. E o bom, Francisco, é porque o autônomo, ele tem a oportunidade de conversar pelo MOVE de igual para igual com os gigantes. E aí, se eu quero empreender e absorver experiência, eu consigo no MOVE. Se eu quero fazer o network, eu consigo no MOVE. Porque do que adianta você montar uma estrutura top, uma empresa top, se você não tiver os contatos? Se você não tiver um bom relacionamento? Agora, para você ter esse sucesso, você precisa focar no que você vai trabalhar. Porque senão você vai pegar uma metralhadora e sair dando tiro em todo mundo. Sim. E ao mesmo tempo você pode gastar muita bala, mas não acertou o que você realmente queria. Daí a importância de você focar e dentro do MOVE você trocar experiências para até mesmo conseguir clientes dentro do MOVE. Entendeu? Agora, para além disso, o MOVE ele é hoje o movimento empresarial que mais se destaca em relação às pessoas, ao poder de conexões, mas isso vale para tudo, né? Numa conversa com um professor, numa conversa com um empresário, ou com alguém que você conheceu ontem, de repente podem surgir boas oportunidades. Né? Exatamente. Podem surgir indicações, ou seja, valorizar as pessoas, valorizar as conversas é muito importante nessa perspectiva, né, de que conexões podem estar sendo construídas, de repente você pode ali formar uma micro-rede, lá na frente uma rede de contatos boa, né, e que vai lhe dar substância para grandes negócios. E Francisco, olha só a importância de você se associar ao MOVE. Qual é uma outra entidade que te dá essa oportunidade de você interagir com grandes empresários, com empresários de médio porte? Isso no Piauí, você interage, além do pequeno aos gigantes, você interage de extremo norte, porque nós temos as unidades do MOVE em Parnaíba, nós temos as unidades do MOVE, o pessoal do agronegócio que está bastante forte no sul do estado, também são associados ao MOVE. Então, assim, se você tem vontade de empreender, associe-se ao MOVE. Você só tem a ganhar. E, Francisco, outra coisa que a gente está fazendo no MOVE, no ano passado, a gente foi ao Instituto Federal, que era a antiga Escola Técnica do Estado do Piauí.
ela sempre forneceu excelentes profissionais para a classe empresarial do estado do Piauí. Bem como a Escola Técnica formou grandes empresários no estado do Piauí, medianos empresários no estado do Piauí, que eu posso citar aqui, entendeu? E o que acontece? A gente fez uma parceria com o MOV e o Instituto Federal para que eles possam fornecer estagiários, bem como fornecer mão de obra extremamente qualificada para as empresas. Por exemplo, o curso de secretariado executivo. Eu não sabia que o Instituto Federal formava secretariado executivo, pessoas da área de secretariado executivo. Eu não sabia que o Instituto Federal formava técnicos em administração, porque administradores a gente sabe que as faculdades formam. Sim. Mas muitas empresas precisam de técnicos em administração, precisam de técnicos em contabilidade, precisam de técnicos de segurança do trabalho. Gente, é um leque de cursos que o Instituto Federal tem que é brincadeira. E aí a gente está trazendo representantes do Instituto Federal para dentro do MOV. E a gente não quer trazer só o Instituto Federal, a gente quer a Universidade Federal do Piauí, a gente quer a Universidade Estadual do Piauí, a gente quer as universidades particulares. Hoje em dia nós temos associados do MOV que estão procurando pessoas que estão se formando em engenharia de produção. Por quê? Que estão procurando estudantes. Porque as pessoas que estão se formando em engenharia de produção, já estão formadas em engenharia de produção, já saem da faculdade direto para as empresas. Uhum. Então, assim, a gente está buscando fazer essa parceria, até porque, assim, eu como empresário, o que eu vejo? Quando você pega um funcionário que você treina, ele é bem mais caro, certo? Ou que já venha treinado, ele já é bem mais caro. Mas você pode pegar estudantes dessas universidades, tanto de nível superior como nível técnico ou tecnólogo, e trazer para a sua empresa e você moldar aquelas pessoas para que elas já possam trabalhar na sua empresa sem vícios. O que eu digo de vícios? Porque eu trabalhava na outra empresa e eu trabalhava dessa forma e aqui eu quero fazer do mesmo jeito. Uhum. Porque nem sempre aquela pessoa, o modo como ele trabalhava na outra empresa, serve para trabalhar na sua. Perfeito. Excelentes observações, Ranieri. Eu quero agradecer a sua vinda hoje aqui ao MOV, a sua presença, por esclarecer pontos tão importantes sobre empreendedorismo, sobre negócios no geral, e que a gente possa ter outras oportunidades para conversar, enfim, para produzirmos boas pautas, reportagens para o nosso portal, para a nossa revista. Queremos sempre contar com essa sua colaboração e conhecimento. Muito obrigado, Ranieri. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que possível estarei aqui às ordens. Olha, essa foi mais uma edição do nosso podcast. Essa entrevista do Ranieri, bem como todas as outras, estão disponíveis em vários canais. Temos o nosso portal www.movpiauí.com.br, temos o nosso canal no YouTube e estamos com presença no Instagram. Então são várias formas de você acessar tudo que o MOV produz, tá bom? A MOV TV à sua disposição para falar sobre empreendedorismo e para trazer aqui os grandes entrevistados que dominam esses assuntos. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.